dois primeiros versículos para que nós possamos falar um pouco nesta noite. Eis que desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Amados e queridos irmãos, quando nós encontramos este texto aqui dentro da Palavra de Deus, nós encontramos a humanidade nos primórdios. Nós não sabemos quantos mil anos ou quantos milhões de anos a humanidade viveu antes de Noé, antes do dilúvio, antes de Moisés. Nós não temos registro deste tempo. Nós sabemos que Deus não tem princípio e nem fim. Nós sabemos que Deus, Ele é eterno. Se você voltar bilhões de anos no passado, há centenas de bilhões de anos no passado, você não vai encontrar a data do nascimento de Deus, porque Deus não tem princípio e nem fim. Tanto é que Moisés disse isso no livro, né? Contou a história de Deus ali no Gênesis. E depois veio João, o apóstolo João, no capítulo 1, ele disse o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo, irmãos? Verbo é a palavra, o que está escrito, a palavra de Deus. Deus é a palavra, Deus é o Verbo. E quando o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar com esta mensagem desta noite, o que é que eu quero ensinar para vocês, é que aqui nós encontramos esse texto aqui do livro de Gênesis, no capítulo 11, nós encontramos as pessoas já depois que Noé havia deixado a arca, depois que já havia se multiplicado a humanidade, né? Quando Deus fez o homem, era Adão e Eva. Adão e Eva teve os filhos, e a gente não sabe quantos filhos Adão e Eva teve, não tem registro disso. Quando o dilúvio veio, o dilúvio exterminou toda a humanidade. E quando o dilúvio exterminou toda a humanidade, não havia mais de que 8 pessoas. E essas 8 pessoas, que eram Noé, a esposa, os 3 filhos e as 2 noras, né? As 3 noras, né? Eles começam a repovoar a humanidade. Eles começam a se reproduzir, e ali um filho de Noé tem mais filhos, e depois vem os netos, e os netos têm mais filhos, e por aí vai. E a humanidade começa a crescer, e quando eles começam a crescer, eles começam a ficar um povo grandioso, né? Já não eram mais 8 pessoas. Os filhos de Noé começam a se multiplicar grandemente, porque Deus havia prometido que Noé repovoaria a face da terra, seria o novo pai da humanidade, depois de Adão e Eva, né? E quando Deus percebe que aqueles homens que haviam saído de Noé estavam crescendo muito, eles eram muito habilidosos, eles eram grandes, enormes, né? Homens muito grandes e muito competentes, muito preparados, inteligentíssimos. E eles começam a construir uma torre. E quando eles começam a construir essa torre, eles decidem que eles vão chegar aonde Deus estava, através dessa torre. Eles iam construir uma torre tão imensa, de tijolo, de pedra,
E eles tocariam com certeza no céu. Porque o próprio Moisés, aqui narrando no livro do Gênesis, diz assim: e Deus viu que eles conseguiriam, e Deus viu que eles dariam conta, e Deus viu que eles seriam capazes. Então, quando Deus percebeu aquela loucura, aquela tão grande capacidade humana, aquela tão grande preparo, então Deus falou assim: poxa vida, realmente, quando eu os fiz semelhante a mim. Eu disse ao homem, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e eles vão conseguir chegar aqui, porque se eles foram feitos à minha imagem e à minha semelhança, então eles têm poderes e capacidade para fazer tudo o que eles quiserem. E agora eu acabei arrumando um grande problema, porque eu não quero que eles venham aqui onde eu estou, construir uma torre, fazer uma loucura dessa, atravessar o espaço sideral, quem sabe, emendar um planeta no outro através de uma torre, né? Isso não seria apenas uma torre, seria uma ponte. A nossa cabeça é preparada para quê? Para viajar, para pensar, para raciocinar. Então Deus começa a olhar para tudo aquilo. Então Deus diz assim: não, pelo contrário, eu não vou deixar que isso aconteça. E o que foi que Deus fez? Deus confundiu a língua da humanidade. Os filhos de Sem, os netos de Sem já não entendiam mais a linguagem dos filhos de Cã. Os filhos de Cã já não entendiam mais a linguagem do outro filho de Noé, de Jafé. Os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os netos, os bisnetos, os tataranetos, que agora já eram uma multidão de pessoas, já não conseguiam mais se entender. Daí surgiu aí dezenas, centenas, talvez até milhares de idiomas, pessoas que começaram a se comunicar em pequenos grupos. Eles foram divididos em pequenos grupos. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa que é muito sério. Lá no Gênesis, no Velho Testamento, Deus confundiu a língua do homem, porque o homem tinha muita capacidade. E o homem, deixando de se entender entre si, então eles não estariam mais aptos a fazer a tão grande torre, a chegar ao céu, a tocar ao céu através daquela torre. Mas, amados e queridos irmãos, o que é que acontece? Onde é que nós podemos aplicar esta mensagem para os nossos dias? Ainda acontece a mesma coisa. São milhares de pessoas vivendo no planeta Terra. Hoje nós alcançamos a marca de 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E a nossa língua não é a mesma. Nós não se comunicamos entre nós não conseguimos nos comunicar. Às vezes moramos na mesma casa, nascemos na mesma família, estamos no mesmo país, no mesmo estado, no mesmo município, mas a nossa mentalidade é diferente, o nosso pensamento é diferente. E quando nós começamos a pensar diferente, alguém olha para você e diz assim: olha, porque aquele lá roubou, porque ele tinha necessidade, porque ele precisava de meter a mão nas coisas alheias. Então ele é apenas uma vítima da sociedade. Mas eu não posso concordar com aquele que roubou, com aquele que tirou a vida de alguém por motivos fúteis, por questões pequenas. Eu não posso concordar de forma alguma. Por que eu não concordo? É porque a nossa língua, porque a nossa forma de pensar é diferente. Está aqui, dentro da palavra de Deus. Isso aconteceu lá no Gênesis, ainda antes que Abraão existisse.
ainda antes que Tera existisse, ainda antes que Moisés existisse. Isso já aconteceu. Deus confundiu a língua, Deus confundiu o idioma das pessoas para que elas não se entendessem. E a partir do momento que não há entendimento entre as pessoas, tudo que tem que acontecer é se separar. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. O que Deus quer nos ensinar nesta noite? Por que é que Deus está me trazendo neste lugar, diante destas câmeras, para falar com você que está me ouvindo e me assistindo nesta noite? É que aí dentro da tua casa, onde você mora, você está vendo um monte de coisa acontecendo e você não concorda com nada do que está acontecendo. A sua esposa não fala a mesma língua que você não fala a mesma língua que ela, os seus filhos não entendem você, e você também não entende os seus filhos. E sabe por que é que isso está acontecendo, amados e queridos irmãos? É porque um dia os homens pecaram contra Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, porque construir uma ponte até Deus, construir uma torre até onde Deus está, não se constrói com pedras, não se constrói com tijolos, não se constrói com colher de pedreiro, não se constrói com cimento, não se constrói com tijolo queimado. A única forma que eu tenho de construir uma ponte entre eu e Deus é através da minha oração, através do meu pensamento. Quando eu fecho os meus olhos, então eu automaticamente construo uma grande torre, e essa torre chega até o céu de Deus, aonde Deus está, e o coração de Deus começa a me olhar, começa a me ver, e então eu começo a ter comunhão com Deus. E quando começo a ter comunhão com Deus, eu começo a ter comunhão com os meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Por que, amados e queridos irmãos? Por que é que tudo está dando errado? Por que é que tudo não, a língua, a comunicação de vocês não dá certo? Por que, amados? Por que é que isso está acontecendo? Por que isso está sendo tão difícil? Os maridos não compreendem mais as esposas não compreendem os maridos. O inimigo trabalha dia e noite para fazer com que você não entenda mesmo. Quanto menos você entende o seu companheiro ou a sua companheira, mais você vai brigar, mais você vai se afastar de casa, mais você vai se afastar da sua esposa, mais você vai se afastar do seu esposo, mais você vai se afastar do seu pai, mais você vai se afastar da sua mãe, mais você vai fugir da presença de Deus. Mas a partir do momento que você começa a colocar o teu coração no altar de Deus, você começa a viver uma nova vida, uma nova dimensão. Então você começa a entrar no coração de Deus, e você começa a entender a língua um do outro, o sentimento um do outro. Você começa a ter amor pelo seu irmão. Hoje nós estamos vivendo momentos de guerra em nosso Brasil. A nossa pátria, essa bandeira onde está escrito aqui, olha, ordem e progresso, são 27 estados que tem nessa bandeira, para que os irmãos possam entender. Durante os últimos dias, nas eleições, nós encontramos aí pessoas acusando nordestinos, porque foi os nordestinos quem fizeram, porque foi os nordestinos que elegeu o outro lado, porque eu odeio o Bolsonaro, porque eu odeio o Lula, porque eu odeio tal político, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do cigano. Sabe o que é isso, amados e queridos irmãos? É construir torre com tijolo, é construir torre com barro. Não dá certo. Não dá certo. Aí vem um grupo, né? E eles pegam
pegam as pessoas porque votou no Bolsonaro, porque fez campanha pro Bolsonaro. Aí eles pegam, eles batem, eles agridem, eles machucam, eles matam. Sabe o que é isso? É construindo torres, tentando chegar até onde Deus está de forma errada, através da ignorância, através da violência. Nós precisamos do amor de Jesus Cristo, nós precisamos do amor de Deus. A guerra está instaurada, a língua está confundida, a comunicação está interrompida, não há comunicação, não tem comunicação. O inferno está em festa porque milhares de pessoas podem sucumbir a qualquer momento. Sabe por quê? Porque a torre está sendo construída de barro. Porque a comunicação com Deus está interrompida. Porque a comunicação entre a família está interrompida. Porque a comunicação entre os políticos está interrompida. Não há diálogo, não há comunicação. E se não há comunicação, tudo que vai acontecer é violência, é guerra. Está dando medo de andar pelas ruas da cidade. Está dando medo. Sério. Você conversa com seus irmãos e fala assim: olha, pelo amor de Deus, toma cuidado. Toma cuidado, não entra por esse caminho, porque esse caminho pode te levar você para o mal. Mas ele não entende o que você fala. E você não entende o que ele fala também. Está interrompido. Não temos comunicação. A comunicação está interrompida. Observa que aqui no versículo 7, o próprio Deus diz o seguinte: vamos lá e vamos confundir a comunicação. Vamos confundir a língua. E vocês estão achando que que a coisa vai mudar? Vocês estão achando que vai facilitar? O presidente da Rússia não entende a linguagem do presidente dos Estados Unidos. Não entende. É impossível. O presidente dos Estados Unidos não entende a linguagem do presidente da Rússia. É impossível, não tem como. Deus confundiu a língua dos homens. Deus confundiu a língua do povo. Deus confundiu. O presidente da China não consegue entender a linguagem de nenhum outro governo. E nenhum outro governo consegue entender a linguagem dele. E sabe o que acontece? De repente, do nada, um bando de trogloditas está lá, jogando bomba um no outro. Tem fé. A coisa é assim. E sabe por quê? É porque não tem comunicação. Não tem comunicação. Vai haver um dia em que a comunicação vai ser restabelecida. Vai haver um dia em que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, ele vai pregar, ele vai falar com a humanidade. E nós não sabemos quantas pessoas vão estar na face da terra, mas a Bíblia diz que todo ouvido vai ouvir a voz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo olho vai ver Ele, talvez através da internet. Viu? Aquela época que a profecia foi dita, não havia internet, mas hoje já tem. Aleluia, glória a Jesus. Prestem bem atenção, amados e queridos irmãos. Jesus está para voltar e levar esta igreja, até que Jesus não venha a este planeta para governar este planeta. Ninguém vai entender a linguagem de ninguém. Tudo estará acabado, tudo estará perdido. Somente quando Jesus vier, somente o dia que Jesus vier, aí então esta confusão da língua que ocorreu lá no Velho Testamento, lá no tempo dos filhos de Noé, vai ser restabelecida, porque a palavra de Deus diz que
e todo ouvido ouvirá, e todo olho verá, aquele que descerá sobre as nuvens do céu, e estará sobre o monte das oliveiras, aleluia, glória a Jesus, o grande pregador. Talvez alguém diga assim, mas o grande pregador foi Moody, o grande pregador foi Billy Graham, o grande pregador foi Jimmy Swaggart, o grande pregador foi Vanderlei Carceliano. Não, o grande pregador é o Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o grande pregador que vai pregar para 100% da humanidade em um único dia e em uma única pregação. E a Bíblia Sagrada diz que naquele dia todo aquele que pronunciar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é crente, se é católico, se é macumbeiro, se é prostituta, se fez um monte de coisa errada, naquele dia, basta dizer assim, Jesus, será salvo. Aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amados e queridos irmãos, chegamos ao final de mais um grande culto, né? E eu quero que os irmãos entendam uma coisa, nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar a Deus. E este culto está se encerrando. Antes de encerrar o culto, eu quero fazer uma pergunta. Você que está assistindo essa mensagem, essa pregação, não importa que dia, que hora, quando, se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu faço uma confissão agora, Jesus, entregando todos os meus caminhos nas tuas mãos. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa, Senhor, ser salvo na sua presença, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amado, querido irmão e irmã, você que aceitou Jesus como Salvador agora, se você estiver em uma cidade onde não exista a Igreja Evangélica Apostólica Missões para as Nações, procure uma igreja, qualquer igreja, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. A nossa meta, nosso grande objetivo é ganhar almas para Jesus, não importa onde a nossa voz chegar, nós queremos te ver, você, um dia, nos encontrando lá no céu. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração encerrando esse culto nessa noite. Senhor meu Deus, encerramos aqui, Senhor, este grande culto para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Jesus. Eu estou bastante cansado, Jesus, e mesmo assim eu consigo chegar até o fim, Jesus. Muito obrigado. Nós te amamos e te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Está encerrado o culto dessa noite, né? Deus abençoe a vida de todos vocês que nos acompanharam. E eu só dar a bênção apostólica. Senhor meu Deus, que a sua graça, a comunhão do seu Espírito Santo seja sobre a vida deste homem, desta mulher. Que agora, Senhor, a partir deste momento, onde ele colocar as mãos dele, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Onde ele colocar os pés dele, Senhor, que haja prosperidade, que haja bênção. Amém. Glória a Jesus. Está encerrado totalmente o culto desta noite.